Olá, galerinha do quarto ano, que bom estar aqui com vocês. E eu vim aqui hoje para mais uma aula de história, isso mesmo. Então, recapitulando aí, né? Falando ainda da primeira impressão das novas terras, lembram que em 1500, como a tia ressaltou, né? Os portugueses chegaram aqui no Brasil, né? Pedro Álvares Cabral, deixando alguns portugueses aqui, onde foram explorar outras terras, foram ir para a Índia, né? Lá explorando novas terras. Mas na esquadra de Cabral, havia um funcionário, né? Onde chamava escrivão, o nome por si só diz, né? Ele faz ali a escrita, como não havia máquinas, tecnologia, realmente era na escrita mesmo. Onde um escrivão fez ali relatos para o rei, né? Deixando ali as primeiras impressões sobre as terras brasileiras e seus habitantes. Foram relatadas em uma carta por Pero Vaz de Caminha, que era esse grande escrivão. Por isso ela é considerada uma importante fonte histórica para a história, ou seja, onde relata ali acontecimentos daquela ali grande descoberta, né? E a tia colocou um vídeo para vocês, tá lá no grupo, né? Depois vocês vão estar lá, já assistiram, ok? Senão vocês vão estar assistindo, detalhando mais a respeito do nosso assunto, certo? Então assistam, que é muito importante para entender melhor todo esse trajeto aqui, tá certo? Aí, dando continuidade, aí na página 234, fala aí, ó, quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, Portugal era um reino. O governante de Portugal era Dom Manuel, que era o rei, né, atual lá. Os povos indígenas que viviam no Brasil estavam organizados de maneira diferente do reino de Portugal. Aqui não existia um governante único, como em Portugal. Cada grupo tinha o seu próprio líder, pelo fato de os indígenas serem diferentes, não terem um rei e nem leis escritas. Os portugueses acharam que os nativos eram selvagens e inferiores, pois não tinham nem rei nem lei. Então, por não existir esse documento, né, vamos dizer assim, que eles lá em Portugal contemplavam esse documento, né, e tinha também o rei, como aqui no Brasil, né, existia os índios e determinadas ali tribos, né, mas não havia um rei fixo para que tomasse conta ali da colônia, que até então não era Brasil. Então, como não havia esse documento, né, eles achavam que podia ali tomar posse, foram ali contestar, né, como tem alguns tópicos aqui, olha só. O que iniciou com um encontro pacífico, que com o passar do tempo e com a chegada dos colonizadores portugueses, transformou-se em uma relação marcada pelo conflito, né? Foi aí onde começou uma grande discussão, né, entre eles, porque não tinha documentos para comprovar e eles começaram a dizer que poderiam tomar posse daquelas terras, porque tinha que estar lá, tinha que ter a lei, tinha que ter um rei, né, ter documentado que, no caso, as terras teriam dono. Como não tinham, eles foram se apossando, tomando posse ali das terras. Então, gente, aqui, vejam nesses tópicos, falam aí que os portugueses fizeram os indígenas trabalhar, né? Fazer várias atividades aí para eles, como corte de árvores, né? Em troca, eles recebiam alguns utensílios, aí nisso aí para agradar, né? Os portugueses davam ali machado, para que eles pudessem depois utilizar para serviços, vamos dizer, para eles próprios, né? Em bem deles próprios, para estarem fazendo materiais para casa, né? Para caça, que eles também caçavam, ou seja, eles forneciam esses materiais aí para eles.
Mas chegou um tempo que eles não queriam mais trabalhar para os indígenas. Mas os portugueses passaram a escravizar e a obrigá-los a trabalhar. Não, você tem que trabalhar, né? E ali muitos indígenas, muitos povos indígenas fugiram dos colonizadores portugueses, saindo do litoral e se estabeleceram no interior da colônia. Ou seja, foram para lugares mais distantes, né, para que não fossem descobertos aí pelos indígenas, para que assim não continuassem sendo escravizados, né? Que era o que os portugueses estavam fazendo. Aí aqui, vejam só, no Mão na Massa, vocês vão estar fazendo essa leitura para responder aqui, ó, certo? Como Pero Vaz de Caminha descreveu fisicamente os indígenas. Aí aqui já é o texto bem pequenininho, certo, gente? Onde vocês já vão estar visualizando aí essas 6 questões. Ó. Agora, olha aí. Primeiros imigrantes, já na página 237. Então, essa daqui vai para casa, tá? A 236. Ou seja, 235 e 236, tá? A imigração de portugueses para o Brasil aconteceu a partir de 1530. Por quê? Lembram que em 1500 eles vieram, né? Deixaram alguns portugueses para ali sondar, né? E alguns foram para a Índia explorar outras terras. Aí, em 1530, ou seja, 30 anos depois, vieram novamente para que tomasse posse das terras, né? Então, quando os primeiros colonos chegaram para viver no território e garantir a posse dessas terras para Portugal, entretanto, a migração portuguesa não aconteceu somente no período de colonização. Depois de alguns séculos, após o Brasil se tornar independente de Portugal, muitos portugueses vieram ao Brasil para tentar ganhar a vida, fugindo de guerras e perseguições em seu país. Por esse motivo, a cultura portuguesa faz parte da formação do Brasil. Todos os povos produzem culturas e deixam suas marcas por onde passam. Com os portugueses não foi diferente. Então, de fato, né? Cada um tem a sua cultura, suas tradições, suas crenças, e o Brasil só teve a somar diante aí dessas migrações que tiveram para o nosso país, né? Com isso tiveram diversas culturas e como hoje em dia está aí a diversidade tão grande em nosso país, né? Com culturas, com etnias, né? Com essa mistura aí de africanos, portugueses, libaneses, enfim, italianos, né? Então há aí essa grande diversidade, né? Aí olha só, com a lupa na mão aí. Você estudou que inúmeros portugueses chegaram ao Brasil e a partir de 1500 e aqui fixaram residência. Contudo, na atualidade, o fluxo migratório se inverteu, com um número significativo de brasileiros dirigindo-se a Portugal, com o objetivo de morar nesse país. Quais razões motivam esses brasileiros a migrarem para Portugal? Pesquise essas informações e registre-as a seguir. A tia vai citar algumas, né? Eu sei que vocês já devem estar aí também imaginando, pensando aí nelas também, nessas sugestões também. Que é em busca de emprego, né? Para melhorar aí de vida, melhorar junto com sua família, né? Então vão aí, essa questão aí, em busca de oportunidades, né? De emprego, de moradia, e assim sucessivamente, né? Diferentemente de como eles vieram para cá, né? Como eles migraram aí, que foi a fim de tomar posse de nossas terras, né? Foi aí situações diferentes, né? Mas aí vocês podem pesquisar e acrescentar
aqui bem mais coisas, tá? Vocês façam aí essa pesquisa também. Então, aí, dando continuidade aí na página 240, veja que tem aí, ó, cana-de-açúcar, né? Então, já em 1570, por volta de 1570, houve aí um grande cultivo, né, de cana-de-açúcar, que foi uma atividade fundamental aí na colonização do Brasil, onde precisava de muita mão de obra, né? Além aí dos indígenas que não davam por conta aí de estar fazendo aí esse trabalho. Foi aí que entrou aí a escravização dos africanos, certo? Que nós vamos estudar aí, aprofundar aí no próximo capítulo aí, fala nessa questão aí dos africanos, certo? Então, que é aí da cana-de-açúcar, que é feito o quê? Quem sabe me dizer aí? Isso mesmo, né? Açúcar que vai aí para o nosso suco, para o nosso chá, para o bolo, ou seja, para diversos produtos, né? Mas que essa açúcar vendida, né? Que fornecia aí, que até então o nosso país ainda não era considerado Brasil, vocês acham que essas vendas, essas riquezas iam para onde? Quem me diz aí? Isso mesmo, ia para Portugal. Toda essa riqueza, né, que eram vendidas aí, que eram todo colhida no nosso país, né, que até então, como falei, ainda era ainda de Portugal, né, era a colônia aí, dependia de Portugal. Então, toda a riqueza ia para Portugal, né, era vendida e esses lucros iam para lá, certo? Então, aqui também, olha, no Mão na Massa, esse pequeno textinho aqui, vocês vão estar fazendo a leitura e vai estar respondendo aqui também, tá certo? Envia tudo para a tia, se possível, ainda hoje, certo? Já vai fazendo como se estivesse na sala de aula. Nós estaríamos aí em um período, né, ou manhã inteira ou tarde inteira. Então, vamos adaptar, tá certo? Já respondam, tira a foto e manda para a tia, tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo. A nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Não esqueçam, se não assistiu ainda, assiste o vídeo que a tia colocou lá no grupo, tá bom? Tchau, meus amores. Até a próxima aula.